Boa noite. Vou fazer um especial para essas crianças. Boa noite. Olha só, todos são muito bonitos. Ó. Eu queria agradecer a presença dos amigos, aqueles que nos visitam. Eu vi pessoas, inclusive, pela primeira vez e alguns outros visitantes que mais cedo. Sejam todos bem-vindos. Quero iniciar essa noite fazendo uma leitura pequena, uma palavra que se encontra na segunda epístola do apóstolo João, que diz sobre o amor paterno. E sobre modo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte de Deus. E agora, Senhora, peço-te, não como escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis em amor. Amém. Vamos, na medida do possível, que eu puder, conseguir sentar, nós vamos ficar de pé e iniciar o nosso ponto, porque de fato, apesar de ser além de ser uma apresentação das crianças, nós muito esperar um vídeo também, eu queria, sabe, mas a gente ouve muito, eu achava desculpa. Mas, apesar de, além de ser um momento especial para elas e para nós também, é um momento de ponto e agradecimento a Deus, porque tudo que fazemos na igreja tem um especial objetivo: adorar o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Nada além disso. Então, com esse espírito, eu peço que vocês se envolvam no espírito do amor fraternal, que é um tema recorrente e muito usado nesse tempo de dezembro, que é o tempo de Natal, e que para nós, na igreja, é todo. Vamos curvar nossas cabeças. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, estamos saudáveis, estamos com o coração alegre, estamos esperançosos, ó Deus, de ver a tua mensagem na frente da boca dessas crianças. E realmente, o teu Santo Espírito envolva esse lugar, envolva nossas mentes, nossos corações, e derrame sobre o coral luz. Derrame sobre essas crianças, ó Deus, a unção do teu Santo Espírito, de modo que tudo que elas fizerem, os cantos, a mensagem musical, venha realmente nos fazer entender e cada vez mais adorar o teu nome, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Pode se sentar. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Sempre que chega essa data, é a data do ano mais esperada por eles. Eles ficam ansiosos, eles não veem a hora, né, desse dia chegar. A gente também que está aqui à frente, ficamos muito ansiosos, muito nervosos. Teve gente que não vou citar nome, que está aqui desde quando era desse tamanho, Thalita. Falou que hoje está nervosa, que parece que é até a primeira vez, mas quem sabe, quem conhece sabe que a Thalita está aqui desde pequenininha e hoje falou que está nervosa. Mas eu quero agradecer a vocês a confiança, a parceria dos pais, né, de estar deixando as crianças vir para a EBD, estar nos ensaios, isso é muito bom, isso fortalece saber que a gente vai poder vir aqui no domingo para dar aula para as crianças. E eu quero agradecer a presença de cada um, agradecer por estar sempre
nos dando esse voto de confiança, que é estar cuidando dos filhos de vocês. É um dia na semana, mas faz toda a diferença para a gente. Sem mais delongas, eles já estão ansiosos, o Davi já está aqui toda hora, tio, vamos começar logo, né, Davi? Eu quero chamar eles. Enquanto eles vão se ajeitando ali, cada um no seu lugar, vai ter uma breve música aqui, né, dos tios. Então, quero chamar o Coral Filho da Luz. Enquanto eles vão se ajeitando, vocês vão ouvir uma musiquinha. Desde o começo, havia uma promessa. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, e a humanidade se separou de Deus, o Senhor já tinha um plano. No jardim do Éden, Deus prometeu que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É uma promessa de libertação, promessa de redenção. Séculos se passaram, patriarcas esperaram, profetas anunciaram, reis sonharam, e então, por mais de 400 anos, os céus permaneceram em silêncio. Nem o profeta, nem a voz divina, apenas espera. Mas Deus não havia esquecido o seu plano. Estava se desenrolando no tempo perfeito.
E o profeta Isaías havia deixado registrado. Em Isaías 7,14 diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E então, naquela noite especial em Belém, a promessa começou a se cumprir. O Verbo que estava com Deus e que era Deus estava prestes a se fazer carne, como João nos conta. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esta não é apenas a história de um nascimento. Essa é a história de como Deus iniciou o maior plano de salvação já visto. Essa é a história do primeiro Natal.
Numa santa noite, em Belém brilhou. Mas você já parou para pensar por que aquela noite foi necessária? O mundo não precisava apenas de um bom exemplo, não precisava apenas de ensinamento sábio. A humanidade estava perdida, separada de Deus pelo pecado. E a Escritura é clara, lá em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisávamos de um Salvador, de alguém que pudesse fazer o que nós jamais conseguiríamos, viver uma vida perfeitamente obediente e pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso, o apóstolo Paulo nos explica: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. A plenitude dos tempos, o momento exato no plano de Deus. E o profeta Isaías havia descrito como seria: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Aquela luz não brilhou em um palácio imperial, não nasceu entre luxos, mas em uma simples estrebaria, entre animais, numa pequena cidade chamada Belém. E esse bebê não era apenas um bebê comum, era o cumprimento de todas as profecias, era o rei prometido, e o seu nome revelaria quem ele verdadeiramente era. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é o verdadeiro Natal, o início da maior história de amor e redenção já contada. O mundo andava em trevas, mas viu grande luz. E quando aquela luz finalmente apareceu, os céus não puderam mais conter a glória. Enquanto o mundo dormia, enquanto reis e governantes descansavam em seus palácios, Deus escolheu revelar o nascimento do Rei dos Reis de uma forma surpreendente. Lucas nos conta: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam
durante as vigílias da noite, seu rebanho. Pastores, pessoas simples, humildes, não muitas vezes reconhecidas pela sociedade. Mas Deus os escolheu para serem os primeiros a receber a maior notícia da história. E então aconteceu. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Imaginem a cena, a noite fria, o silêncio do campo, e de repente, a glória de Deus iluminando tudo. Os pastores, em terror reverente, caem por terra. Mas o anjo proclama: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E como se um anjo não fosse suficiente para expressar a alegria celestial, Lucas continua: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Milhares de anjos, um coral celestial. Porque o que estava acontecendo em Belém não era apenas importante, era o acontecimento mais significativo da história. Vão se alegres os pastores.
Glória a Deus nas alturas, os anjos cantaram. Mas o que aconteceu depois? Lucas continuou o relato. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Eles não duvidaram, não hesitaram, foram correndo. E quando chegaram, encontraram exatamente o que o anjo havia dito: um bebê enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Mas aquela noite teve mais testemunhas. Do outro lado do mundo, no Oriente, sábios estudavam as estrelas e viram algo extraordinário, uma estrela diferente de todas. Mateus nos conta: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles viajaram por meses seguindo aquela estrela, buscando o rei. Vejamos o que fizeram quando encontraram. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Pastores e magos, judeus e gentios, pobres e ricos, todos se curvando diante do mesmo bebê, porque ele não veio apenas para um grupo específico, ele veio para todos. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Vamos agora repetir passo a passo, verso por verso, relato completo. Vamos voltar a Belém, a estrebaria, aos céus que se abriram. Veio um bebê ao mundo. Não era uma simples criança, mas veio em uma simples estrebaria, acordar a todos de um sono profundo. O anjo disse aos pastores para não temer, porque tinha uma boa notícia, a melhor de todas, para que o mundo possa crer. Na cidade de Davi, o Salvador nasceu. Ele é o Messias, o Senhor, o bebê enrolado em pedaços de pano e deitado na manjedoura estará o rei de Deus. Uma estrela apareceu, ficou em cima de Belém, anunciou o nascimento do menino rei. A profecia se cumpriu, o Cristo nasceu, os magos vieram do Oriente Além. Esses magos muito se alegraram, viram a sua mãe e um menino, com presentes e tesouros, o adoraram. Deus, homem prometido. Muita gente viu o pequenino, o primeiro Natal de todos, pastores, magos e anjos, até mesmo os animais adorando ao grande Deus menino. Que
Natal, Natal, Natal. É vindo ao mundo o Rei divinal. Pastores, magos, anjos, até mesmo os animais adoraram ao grande Deus menino. Foi o primeiro Natal, o nascimento mais importante da história. Aquele não foi o fim da história, foi apenas o começo. Porque Jesus não nasceu apenas para ser admirado numa manjedoura. Ele nasceu com uma missão clara, nos salvar. Ele cresceu como criança comum, trabalhou como carpinteiro e então aos 30 anos iniciou seu ministério. Curou enfermos, libertou oprimidos, ensinou sobre o reino de Deus. Viveu uma vida perfeitamente obediente ao Pai, algo que nós jamais conseguiríamos fazer. E então chegou o momento para o qual ele havia nascido. O apóstolo Paulo nos revela: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi à cruz não como vítima, mas como sacrifício voluntário. Vocês acabaram de ouvir: morrendo na cruz, nossas almas salvou. Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer. Ele pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele levou sobre si a ira de Deus que deveria cair sobre nós. O Natal foi lindo, mas a história mais linda mesmo é esta. Na cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados. E 3 dias depois, a tumba não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. Por isso Paulo proclama: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O bebê de Belém cresceu, morreu e ressuscitou, para que você e eu pudéssemos ter vida eterna. Esta foi a história do primeiro Natal, a história de quando Deus desceu à terra, não em poder militar, não em glória esmagadora, mas como um bebê indefeso, nascido numa estrebaria. O bebê na manjedoura morreu na cruz. O rei que nasceu em Belém ressuscitou em Jerusalém. O Salvador anunciado pelos anjos, hoje está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. E João nos assegura: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hoje aqui neste momento você pode responder essa história, você pode receber esse Salvador. Não apenas admirar a história do Natal, mas aceitar a salvação que ele conquistou na cruz. Jesus nos convida, lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O primeiro Natal aconteceu há mais de 2000 anos. O Natal foi o início, a cruz foi o ápice, a ressurreição foi a vitória. E hoje, mais de 2000 anos depois, essa história ainda transforma vidas. Este é o verdadeiro significado do Natal. Este é o motivo da nossa celebração. Este é o fundamento da nossa esperança. Que possamos, como aqueles pastores, magos e anjos, adorar não apenas ao bebê na manjedoura, mas ao Salvador que morreu e ressuscitou por nós. Aleluia! Porque o Natal não é só sobre um bebê que nasceu. É sobre um Salvador que veio, morreu por nós e hoje está vivo, oferecendo salvação a todos que creem. Glória a Deus, Emmanuel, Deus conosco, hoje e para sempre. Vamos celebrar.